dia a todos. Que a paz do Senhor esteja sobre nós. Eu fiz um breve resumo aqui, um pouco daquilo que Deus fez e continuará fazendo, né? Porque nós cremos num Deus que não cessa de abençoar o teu povo. E quando você se predispõe a estar nos caminhos que Ele preparou para você, e não os caminhos que você resolveu seguir, Ele não cessa de te abençoar. Eu queria iniciar com uma palavra. Eu pediria que vocês abrissem no livro de Jó. Livro de Jó. Versículo 6. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. Senhor, Tu és o Deus soberano, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Ó Deus, obrigado porque através dela, Senhor, reconhecemos a Tua soberania. Tu não és um Deus que engana o Teu povo. Tu nos mostras, Senhor, claramente que temos um inimigo, Senhor, que não cessa, Senhor, em nos rodear, Pai, e que ele não fica contente ao ver a nossa felicidade. Ó Deus, quantos mais ele ver perdidos, Pai, ele mais se alegrará, porque ele sabe, Senhor, que o fim dele está próximo. O fim dele, cada dia, Senhor, se aproxima mais. Por isso, Senhor, nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção e a Tua misericórdia para resistir os dias maus. Amém. Irmãos, por que eu resolvi abrir a palavra com essa meditação? Jó é um livro que nos traz a história, não de alguém qualquer, né? Um homem temente a Deus. Se eu perguntar aqui quantos temem ao Senhor, eu creio que a maioria, né? Temer a Deus, ou quase todos, né? Alguns talvez por vergonha não ousassem, não levantar a mão. Mas o que eu quero dizer é que o inimigo ao qual estamos falando não é o meu vizinho, não é o meu patrão, não é o irmão que por algum motivo teve alguma desavença comigo. Não é desse inimigo simples que eu estou falando, não é com esse inimigo físico, carnal que eu estou falando. Eu estou falando de um inimigo que o tempo todo está a te observar, está a me observar. E evangelho é coisa muito séria. Eu começo um pouco aqui falando a respeito de mim, porque muitas vezes a gente perde tempo a falar das pessoas, até mesmo se perder em falar da vida de alguém, falar do testemunho errado de alguém, e deixamos de olhar para nós mesmos, e deixamos de ver quanta coisa errada a gente pratica, e muitas vezes quer justificar esses erros através do erro do irmão. Eu comecei aqui com um princípio de família, e desde pequeno, meu pai, apesar de não ser um frequentador de igreja, não ser um homem religioso, mas ele tinha princípios, e esses princípios foram nos passados com muito zelo, com muito carinho, né? Eu sou irmão hoje de mais 5 irmãos, 2 irmãs falecidas, né? Eu tive o descontentamento de presenciar a morte das 2, mas meu pai, não sendo religioso, nos ensinou bons princípios.
princípios, por exemplo, de trabalho, princípios, por exemplo, de honestidade, de respeito aos mais velhos, princípios básicos que um pai precisa sim ensinar aos seus filhos. Mas o princípio maior, ele não tinha esse conhecimento, ele não tinha o conhecimento da palavra e da verdade. Então crescemos com princípios de honestidade, de respeito, admiração por todos. Eu nasci numa família de classe média, mas muito conhecida ali no bairro de Bela Aurora, né? Meu pai sempre foi um homem conhecido por todos, porque trabalhava muito, né? Ele tinha o seu emprego fixo e tinha os seus empregos de temporários, ao qual ele fazia extras, né? Então eu aprendi com ele a ser assim, ser zeloso com a casa, aprendi o convívio da família, a respeitar e amar os meus irmãos. Graças a Deus, os meus irmãos sempre foram unidos entre si, né? Nunca tivemos grandes problemas com relação ao convívio como irmãos, mas faltava alguma coisa. E meu pai, apesar de todos esses adjetivos, tinha a parte do alcoolismo, que apesar de não prejudicá-lo tanto, mas era uma porta de entrada que dava acesso a vários outros tipos de confusões e contendas familiares. E eu cresci admirando meu pai por todos esses adjetivos, porém acompanhando em tudo, inclusive nessa área do alcoolismo. Minha mãe, muitas vezes, por eu acompanhar meu pai em alguns trabalhos, minha mãe muitas vezes me instigava a estar junto com ele, até mesmo depois dos horários de trabalho, porque ele tinha por hábito tomar alguma coisa no bar e jogar a sinuquinha, né? E ela, muitas vezes, por não conhecer também a palavra, ela dizia assim: acompanha teu pai, né? Acompanha teu pai. Na intenção dela, claro que hoje eu sei que era para regulá-lo mesmo, né? Era para vigiá-lo, né? E eu, como criança, obedecia, né? Sem saber que ali eu estava aprendendo uma coisa que depois veio a me trazer grandes males, né? Eu ali, meu pai pagava um refrigerantezinho, eu ficava sentadinho, vendo ele jogar sinuca, e aquilo ali tudo para mim era bonitinho, né? Meu pai jogando sinuca, tomando um tragozinho de vez em quando, né? E eu admirava aquele homem, e admiro até hoje, graças a Deus, que ele ainda é. E dessa admiração cresceu também aquela vontade de ser. Eu não sei quantos filhos aqui podem dizer isso, mas eu pude dizer na minha época: quando eu for mais velho, eu quero ser o meu pai, eu quero ser esse exemplo de pai, né? E isso eu não sabia, que eu estava atraindo o bem, mas também algo de ruim para mim também, né? E cresci com esse pensamento. Cedo eu conheci o gozo de poder trabalhar, de ganhar dinheiro, de ser alguém na vida. Cresci com esses objetivos. Eu li Jó, por quê? Porque quando você acha que está muito bem, né, existe alguém interessado em ver você muito mal. E eu não fazia o mal, mas também não fazia o bem. E a palavra de Deus também exorta que, se eu sei que é certo fazer o bem e não faço, eu peco, né? Então, não fazia o mal, mas também o bem não fazia, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, com esses pensamentos, com essas ideias de crescer, de ser alguém na vida, de ser um pai de família, né? E ter a minha casa, ter os meus negócios, isso tudo realmente foi acontecendo. E eu, muito jovem ainda, conheci a minha esposa. Juntos a gente começou a criar um meio para que nós dois juntos pudéssemos, né, caminhar, pudéssemos constituir família e tudo mais. A Eliana também veio de uma família muito, vamos dizer assim, numerosa, porém uma família que
que tinha os mesmos princípios que o meu, ela tinha os mesmos desejos que eu, que era constituir família e crescer juntos. E aos poucos, com conhecimento de escola, nós fomos amadurecendo juntos, nós fomos aprendendo um a ajudar o outro nos problemas, né, de cada um. A família um pouco complicada dela, mas a gente junto aprendeu a contornar problemas, estar juntos ali. Era como se ela fosse o esteio na casa dela, alguém de referência, e eu fosse na minha, né? Então, isso tudo foi acontecendo de uma forma muito linda, muito gostosa, e nós fomos progredindo juntos. Só que, como eu li aqui o capítulo de Jó, o inimigo não fica satisfeito quando vê essas coisas. E, de alguma maneira, ele tenta impedir esses progressos. Eu poderia muito bem ter conhecido o Evangelho mais cedo, eu poderia muito bem, junto com Eliana, a gente ter tido essas experiências maravilhosas que temos hoje mais cedo, mas fomos impedidos por um espírito de inveja, um espírito de contenda que não se alegrava com aquela união nossa e que por muitas vezes nos impedia de progredir até, a ponto de envolver família, envolver obras de feitiçaria e macumbaria, coisas que nós nos perdemos com o passar do tempo, porque permitimos que aquilo nos tirasse do foco, e aquilo foi um distúrbio que veio se agravar justamente em mim. Eu fui alcoólatra durante muitos anos, e tudo começou ali, com aquele menino que sentado via um exemplo de um pai, o pai que deveria ser aquele padrão de seriedade, aquele padrão de moral, aquele padrão de honestidade e de respeito. Eu cresci vendo aquilo, e com esse crescimento eu achei que aquilo fosse normal, simplesmente não me afetaria em nada futuramente. Descobri a bebida muito cedo. Com 16 anos eu já sentava com amigos, já participava dos banquetes de bebidas, já participávamos de rodas de boteco, como a gente falava, né? E aquilo aos poucos foi se agravando, e tudo começou com uma dose que eu vi o meu pai tomar. Com o passar do tempo, aquilo que era socialmente ingerido se tornou mais pesado. Aquilo começou a se agravar de tal maneira que, após a gente ter se casado, ter constituído um lar, eu e Eliana, veio a nos trazer problemas terríveis depois, a ponto de, muitas vezes, eu querer largar tudo, eu querer abandonar tudo e desistir, simplesmente desistir. O estágio último ao qual eu me achei foi o estágio de alcoolismo, de estar participando de banquetes em praça pública junto com andarilhos de rua. Noites e noites perdidas foram... Eu cheguei a experimentar esse tipo de coisa nas ruas, né? Deixar a família, deixar tudo e participar desses banquetes nas ruas. Irmãos, eu quero dizer o seguinte: cresci vendo exemplo a ser aquilo que pudesse ser exemplo de família, trabalhando, estudando, né? Conheci Eliana, nos casamos, só que não é esse o foco. Eu comecei a querer experimentar, digamos assim, de coisas que não condiziam com um pai de família. Era simplesmente abandonar tudo e achar que aquilo não valia mais a pena. O meu último encontro, que foi digamos assim, a cajadada final, foi quando eu fiquei 5 noites fora, né? Eu já estava decidido que eu não voltaria mais, e numa praia bem distante me veio uma voz, e muito clara, e me disse assim: olha, volta, que eu vou trazer tudo de volta, eu vou resgatar tudo aquilo que você perdeu, eu vou resgatar, mas volta agora. E eu não sabia de onde vinha aquela voz. Eu estava sozinho numa praia muito escura, né? Aqui para o norte do estado, muito distante. Eu creio que 5 dias andando a pé a gente anda bastante, né?
E eu resolvi voltar. O que eu quero dizer é o seguinte: o inimigo, ele nunca vai te assustar de vez. Ele entra sutilmente, ele entra com prazeres, ele entra com propostas que deixam você mais alegre, propostas que deixam você satisfeitos momentaneamente, mas que o final é caminho de morte. Eu aprendi, junto com os irmãos, que na união tem bênção, né? E o reino de Satanás, ele não é unido, ele é dividido. O reino de Satanás, ele não se une. Por quê? Porque existem interesses que não são interesses do reino de Deus. Então, a palavra de Deus diz que um reino dividido não subsiste, ele afunda, né? Eu queria abrir com vocês uma passagem que fala justamente desse processo ao qual eu vivi. O capítulo 13 de Mateus fala sobre o semeador, né? Capítulo 13 de Mateus, ele começa no versículo 3, falando assim: e falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Eu tive o primeiro encontro com o Evangelho numa chamada igreja denominacional e aprendi a manusear a Bíblia, e achei que ali eu poderia encontrar algo que falasse ao meu coração, coisa diferente daquilo que o mundo estava tentando me mostrar ou tentando me impedir de ensinar, de alcançar. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Esse período da minha vida foi o período em que eu me achava muito religioso, né? Eu frequentava uma igreja denominacional, e ali aprendi princípios. Ali eu fiz primeira comunhão, os sacramentos da igreja que eles chamam, as doutrinas da igreja. Então eu cresci naquele meio, aprendendo uma palavra que não frutificava, que não dava raiz, né? E falhou-lhes muitas coisas por meio de parábola. E essa parábola que fala o semeador, uma parte da semente caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram, era justamente por isso, porque eram palavras ouvidas e que com o passar do dia, ou até mesmo na mesma hora, no caminho para casa, aquela palavra era perdida. Eu não sei de que forma você costuma parar para ouvir uma preleção, parar para ouvir a palavra de Deus. Se você medita, se você ora, se você ouve e pratica. Eu sei que essas coisas eu não fazia, né? Falou-lhe muitas coisas. Então, essa palavra nunca que alcançava a raiz, nunca se aprofundava. Então, por muitas vezes eu me achei em conflito comigo mesmo, tentando encerrar no ciclo vicioso que era o álcool na minha vida, e não conseguia. Por algumas vezes eu tinha vontade de parar e dizia para minha esposa: eu paro quando eu bem entender, eu paro a hora que eu quiser, e realmente por muitas vezes eu até parava um mês, quando eu voltava pior ainda. Por quê? Porque a palavra não criava raiz. O jovem hoje aprende a beber, o jovem hoje aprende a fumar, alguns escondidos, alguns descaradamente à frente de qualquer pessoa. Ele já não está mais se importando muito com isso, mas esse hábito se torna mais duro, esse hábito se torna pior depois, porque o último estágio nunca é igual ao primeiro, ele vem sempre pior, né?
O livro de Mateus, um pouco antes aqui, fala de uma casa. Mateus 12, 43. Quando o espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, encontra desocupada, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, os quais entrando passam a habitar nessa casa. Essa casa sou eu, essa casa é você. Se ela não estiver ocupada com a palavra, se ela não estiver cheia do Espírito Santo e o inimigo encontrar uma brecha, ele vai entrar, ele vai fazer coisas terríveis nessa casa. E essa casa é você. Você jovem hoje, você adolescente, por algum motivo, né, tem um pequeno hábito e diz que não tem nada a ver. Esse pequeno hábito pode se transtornar na tua vida, pode ser a causa de grandes destruições na tua vida, como foi na minha. Eu, aos 18 anos para 19, eu tinha uma empresazinha de propaganda, eu tinha uma casa estruturada em Barcelona, que foi onde eu morei com a Eliana 5 anos. Isso tudo foi destruído, isso tudo foi jogado fora, porque justamente eu negligenciei essa palavra. Eu não permiti que Deus entrasse na minha casa. Nós casamos, como alguns aqui já conhecem o nosso testemunho, nós casamos por ignorância, a primeira vez no Espiritismo. Nós fomos consagrados a demônios. O nosso casamento foi um casamento primeiro no Espiritismo e depois dentro do catolicismo, né? Então, o nosso começo trouxe consequências terríveis, e essas consequências terríveis fizeram com que um pai de família já não respeitasse mais a sua esposa, o pai de família já não considerasse mais o filho que tinha, que era para ele algo de mais valoroso. Aquilo tudo foi começando a ser peso, a ser um fardo, a ponto de eu querer abandonar tudo e ir embora, né? Isso por quê? Porque foi deixado uma brecha, foi deixado um espaço para que o inimigo entrasse e fizesse ali coisas terríveis, né? Eu falo com propriedade sobre esse tempo, mas eu sinto mais prazer quando eu falo de um outro encontro. Esse aí foi um encontro errado. Eu gosto mais de falar do encontro que eu tive quando eu subi esse púlpito e Rondilon falou: Jorginho, né, vem aqui. Me veio a lembrança daquele primeiro encontro ali na casa do Tião Coçan, né? Não me lembro se foi numa sexta-feira ou numa quinta-feira. Eu sei que as nossas reuniões aqui eram uma quarta-feira, reunião de testemunhos, né? E o grupo familiar eu acho que era uma sexta-feira, quinta ou sexta-feira. E aquele encontro ali é que deu um marco, uma diferença na minha vida. Foi a partir dali que eu comecei a ver uma nova trajetória para mim. A partir dali que eu comecei a sentir aqui o regozijo de estar junto com os irmãos em comunhão, né? Já fui perguntado algumas vezes o porquê de se reunir aqui, o porquê de uma igreja que não tem pastor, né? E a minha resposta é única. Eu creio que aqui há pastor. Não, aqui não há só um pastor que coordena, aqui são vários pastores. Eu tive o prazer de conhecer muitos pastores aqui dentro, pessoas maravilhosas que me ensinaram muito, e eu aprendi a respeitar. Eu costumo dizer que eu tenho 20 anos de vida. 20 anos justamente foi quando eu comecei a conhecer a Igreja em Vitória. A Igreja em Vitória para mim foi um berço ao qual eu pude repousar a minha cabeça. A Igreja em Vitória hoje, com 42 anos, né, de história, eu posso ter o prazer de dizer que eu faço parte pelo menos de uma boa metade quase, né? 42, 20. Então, nesses 20 anos eu aprendi que aqui a comunhão cura, aqui a comunhão restaura, aqui a comunhão te fortalece, aqui você tem pastores sim, tem pessoas aqui que se dispõem sim a estar do teu lado, é só você buscar, tá?
usina de reciclagem. Esse é o resumo de uma igreja que está disposta a abraçar, está disposta a participar com você daquele processo que todo servo de Deus precisa passar, porque todos pecaram e destituídos estavam na glória de Deus, mas Jesus veio para nos restaurar, e Ele é o dono dessa usina, é Ele que restaura, é Ele que nos faz novos, né? Então aqui eu experimentei tudo isso. O inimigo tentou de várias maneiras. Eu estou indo e voltando porque para mim não é interessante falar daquilo que era, e sim daquilo que sou, daquilo que realmente Deus fez na minha vida e continua fazendo dentro da minha casa, né? Hoje nós não somos meros espectadores, esquentadores de banco. Hoje a gente procura estar envolvido, a gente procura estar trabalhando, porque a nossa reciclagem também pode representar muito para a reciclagem de outros, né? O jovem de hoje, eu falo, obediência a pai, em primeiro lugar. Obedecer é honra para você mesmo. Quando você honra teu pai, você está honrando um mandamento de promessas. Quando você honra teu pai, você está garantindo um futuro próspero na tua vida. Quando você honra seu pai, você não baixa a cabeça para qualquer conversa lá de fora, de falsas amizades, de pessoas que só querem ver a sua derrota, de pessoas que querem ver o seu declínio, de pessoas que querem provar para o mundo que todo crente cai, que todo crente fica caído. Isso é mentira do diabo. Uma das estratégias do inimigo hoje é fazer você ficar confuso e dizer que não tem nada a ver. Você está sentado à roda de escarnecedores, você está sentado com pessoas que não te edificam em nada, só fazem com que você aprenda hábitos que contrariam a vontade de Deus na tua vida. O jovem hoje não se preocupa muito em estar buscando ao Senhor, porque ele acha que ele está muito novo para essas coisas. Só que a palavra de Deus não estipula tempo. O seu tempo pode ser hoje. Você não sabe se daqui a pouco você vai estar ali fora e um acidente poderá lhe acontecer, e aí acaba, porque cessa a obra. O que você vai poder fazer se você já não estiver mais vivendo? Se o seu corpo descer ao pó, o que você pode fazer mais? Então a hora, jovem, a hora é agora, a hora é agora. Não tarde em você buscar, não tarde em procurar os caminhos do Senhor. Procura uma vida reta diante do Senhor. Aquele que é jovem, procure participar das coisas de jovem. Aquele que é adolescente, procure estar envolvido na adolescência. Pais, esse apelo da Dodô aqui em cima é coisa maravilhosa. Isso é preocupação com o teu filho, é preocupação de vê-lo crescer nos caminhos do Senhor. Você não vai achar isso nesses movimentos aí de avivamentos. Você não vai ver essas coisas. Você vai ver muita alegria ali momentânea. Acabou o culto, ninguém conhece ninguém, ninguém fala com ninguém. Aquilo ali é hipocrisia. Você precisa de uma família, você precisa de um local que te abrace, alguém que queira estar do teu lado, queira participar com você dos seus problemas. Aqui nós temos pais maravilhosos, aqui nós temos avós maravilhosos. Eu, quando olho para o Odilon, minha querida, eu gravo nome assim com muita... Mas a irmã Rita, quando ela chega e me abraça, você não sabe o valor que tem esse abraço para mim. Você não sabe como ele me revigora, como ele me dá força para continuar. E acreditar que vale a pena estar aqui, vale a pena estar reunido. Vale a pena não servir a placas religiosas que só te travam, só te prendem. Aqui você tem liberdade de culto, aqui você tem um testemunho. A minha nora me perguntou se eu ficaria nervoso, se eu estava nervoso. Aqui em cima não tem como você não ficar nervoso, porque você não está falando de qualquer um, você está falando do seu Criador, você está falando de alguém que tem que ser tudo na sua vida. Então é muito peso, é muita responsabilidade, porque certamente Ele vai me cobrar isso. Então não tem como não ficar nervoso. Mas aqui em cima,
eu vejo, daqui de cima, eu vejo pais maravilhosos, pais que estão dispostos a estar aí ensinando. Eu vejo pessoas aqui que dedicam tempo sim para estar ajudando, dedicam tempo sim para estar ministrando junto com você, conversando com você. Jovem, conflito de pai, conflito de irmãos. Nós estamos aqui entre pais e irmãos que podem estar junto com você a hora que você quiser, a hora que você necessitar. Agora você precisa se predispor a isso, você precisa estar perto. Uma outra estratégia do diabo é afastar você da congregação, afastar você do convívio da igreja, porque ele sabe que você sozinho, você é mais vulnerável, sozinho você não resiste, e ele sabe que a comunhão restaura, que a comunhão cura, que a comunhão traz tratamento, e o que muitas vezes precisamos é só disso, é de tratamento. Somos diamantes brutos que precisamos ser lapidados. E o esmeril que come esse diamante machuca, ele corrói mesmo. Então, se você não estiver disposto a ser tratado, fica difícil a sua restauração. Enquanto eu resisti, eu era como essa semente, né? Caí à beira do caminho, só que não criava raiz. Aí depois veio uma outra semente, aí eu já estava um pouquinho melhorzinho. A outra parte caiu em solo pedregoso, não havia muita terra e logo brotou, pois a terra não era profunda, né? Aí vem o sol, vem as dificuldades, queima e vai embora. A outra parte caiu entre espinhos, o qual sufocaram enquanto cresceram. Mas aí vem a outra parte que caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outros 100, outros 60 e outros 30. Quantos grãos você tem produzido hoje? Você que tem um caminhar junto com a igreja de meses, anos, quantos frutos você tem dado? Qual é a tua parte no reino? O que você tem feito para ajudar no reino de Deus? Vale a pena ser mero espectador? Vale a pena ficar sentado só sendo ouvinte e não praticante da palavra? Como é que está a sua vida? A palavra de Deus diz que enquanto você trabalha para o Senhor, Ele cuida das suas coisas. Enquanto você faz pelo reino, Ele trata dos seus negócios, Ele trata da sua família, Ele trata do seu emprego que está por vir. Mas você não confia. Você muitas vezes quer fazer por próprias forças, pelas suas próprias condições. E aí você deixa de se reunir, você deixa de estar na obra, preocupado com uma coisa que para Deus é muito simples. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. O salmista escreve isso, e é uma palavra que me deixa muito confortável quando leio. Deleitar no Senhor. Se deleitar no Senhor é você ter prazer de estar junto ao Pai, prazer de estar nas reuniões do reino, prazer, alegria. Numa manhã como essa, enquanto muitos estão preocupados com praias, com banquetes na terra, com cervejadas, né? Vocês estão aqui. E isso é porque nós temos um Pai que nos ama e que cuida de nós. Isso porque você entende que melhor é estar nos braços do Pai do que em qualquer outro lugar. De que melhor é ser um servo de Deus do que um servo do mundo. A palavra não nega que o mundo jaz no maligno, e tem jazido mesmo. Muita gente dormindo, acreditando que o fim não virá, mas isso é passageiro. O louvor, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nunca foi tão real. Jesus nunca esteve tão próximo.
Os sinais nunca estiveram tão evidentes. As coisas estão acontecendo muito rápido. A informática tem avançado de uma forma terrível. Muita gente futucando sites, se enganando, dizendo que conhecem Deus, porque hoje a informação está de outra parte. Mas você não conhece Deus de ouvir e de falar, não. Você conhece Deus vivendo com Ele, dia a dia. O seu testemunho precisa ser diário. O seu testemunho precisa ser desde o seu levantar até o seu deitar. Você não pode descansar disso. Não há tempo para descanso. Louvor a Deus é quando você abre o teu olho pela manhã e respira, e você sente a presença do Senhor junto com você, porque é Ele que te dá esse ar para você respirar, é Ele que fornece esse fôlego de vida, ao qual sem Ele você não sobrevive. Então o teu louvor começa desde o primeiro momento em que você acorda. Louvor a Deus na tua escola, no teu trabalho. Eu hoje posso, com um pouco de orgulho santo, porque o orgulho também, em excesso, em demaseio, ele te prejudica, né? Mas é um orgulho santo. Depois de ter passado todas essas tribulações na vida, e Deus ter tido misericórdia de mim e da minha casa, hoje eu posso dizer com esse orgulho santo, eu e minha casa servimos ao Senhor. Meu filho é uma bênção, minha filha é uma bênção, a minha esposa, companheira inseparável, tem sido uma bênção na minha vida. Hoje, quando eu vim para cá para passar para vocês algumas palavras, no decorrer da semana, Eliana e Beatriz prepararam, eu acho, umas 3 ou 4 folhas para eu falar aqui em cima. Eu falei, eu não tenho condições de falar isso, eu nem vou lembrar de isso. Não, mas você precisa falar isso, falar aquilo. Eu falei, eu vou falar aquilo que o Senhor determinar que eu fale. Porque certamente quando você chega aqui a coisa muda e os seus planos não são os planos de Deus, porque é Ele que determina aquilo que você tem ou não que falar, é Ele que determina aquilo que a palavra precisa alcançar, a quem precisa alcançar, tudo está determinado por Ele. Então não é o meu muito estudar, não é o muito me fadigar que vai fazer mudar a cabeça de Deus, não. A cabeça dele é dele e Ele é quem manda, né? Então nós temos que crer nisso. Mas aí hoje com orgulho eu posso dizer que essa família que tenho é uma família que me alegra, é uma família que me deixa satisfeito, coisa que eu não tinha antes. Era prazer de voltar para casa, era ficar vendo os minutos no trabalho, para sair correndo e estar dentro de casa, coisa que o inimigo tentou me roubar durante anos, por causa do álcool. Era mais prazeroso estar na roda de um boteco, esperando a hora passar, para quando chegar em casa, a mulher ter um motivo de nem falar comigo. Ele tentou me roubar isso. Ele tentou tirar minha identidade. Mas a identidade que Deus te dá, jovem, a identidade que Deus te dá, adolescente, ela é única. Você é reconhecido como filho. E esse reconhecimento ninguém te tira. Procure buscar os caminhos do Senhor. As promessas que Ele tem para você são maravilhosas. E elas não tardam, elas não deixam de vir. Creiam nisso. Um outro orgulho santo é saber que um homem que veio do lixo, que passou a experiência deplorável de estar entre andarilhos de rua, mendigos, sem tomar banho há dias, fedorento, e repartindo uma meiota de mão em mão, de boca em boca. Um homem que, para muitos, era considerado lixo, mas um lixo reciclável, um lixo que Deus olhou e disse: eu vou aproveitar esse lixo. Esse lixo eu vou querer que um dia ele suba num púlpito e fale que eu tenho poder para restaurar.
Eu tenho poder para transformar aquilo que ninguém acredita que possa ser possível, eu faço ser possível. Um lixo hoje, que quando fala para 7 rapazes que trabalham com ele, são coordenados por ele: olha, não faça isso, isso aí quase me levou para a ruína, isso aí me levou a ser um mendigo de rua. Vocês hoje têm um chefe que passou por todas essas imundícias, todas essas porcarias. Vocês estão diante de um chefe, e com orgulho eu digo que sou chefe, não para minha exaltação, mas Deus me colocou numa posição de chefia. Alguém que não comandava nem a própria vida, alguém que não tinha domínio nem sobre si mesmo, hoje tem uma palavra de ordem a dar, e é acatada, e é obedecida. Hoje, com orgulho, eu falo para eles: olha, vocês estão diante de um homem que já chegou a ser uma porcaria, um nada, um lixo humano. Alguém que, para muitos, olhava e dizia: esse não tem jeito. Mas Deus fez, mas Deus faz, e vai continuar fazendo, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a Ele pertence. Ele é o soberano, Ele é tudo. Só basta que você creia, e Ele vai fazer coisas ainda maiores na tua vida, assim como eu tenho certeza que vai fazer na minha casa, na minha família. Eu ainda tenho projetos, eu tenho sonhos de envelhecer sendo aquele padrão bíblico, aquele ancião que ensina, aquele ancião que cita verdades da palavra, que vão te trazer edificação, que vão te trazer regozijo em estar na presença do Senhor. Jovem, não perca esse foco. Você é forte, você está com tudo em cima, né? Você está com tudo em cima, mas isso passa, tá? Aproveite o máximo esse período que vocês têm para meditar, para buscar nas madrugadas, ao invés de ficarem consultando sites indesejáveis nas madrugadas. Busque o caminho do Senhor, busque o caminho do Senhor enquanto se pode achar. Ele está se abreviando a cada dia, esse tempo está terminando. Esse louvor nunca foi tão evidente nos dias de hoje. Jesus está às portas, Ele está batendo aí. Ouça a voz do Senhor, abandone esses caminhos de erro, abandone esses pensamentos errôneos. Quando eles chegarem a vir na sua mente, vai para o joelho, aprenda a ter experiências com o Senhor desde cedo. A oração é uma prática, é um exercício que você tem que praticar. No princípio vai ser difícil dobrar esse joelho, mas com o tempo você vai se acostumar e vai ver que é bom. É bom se render aos pés do Senhor. Mas isso tem que ser uma prática diária. Tem que ser uma prática em que você pela manhã já acorda com esse pensamento: hoje é o dia, esse é o dia que o Senhor já fez, nele me alegrarei, nele me regozijarei. Você não tem que ficar pautado em um dia santo, porque todo dia é santo. Você não tem que ficar pautado em um dia separado para adoração ao Senhor, porque todos os dias você pode adorar. Você tem livre acesso hoje a estar com Ele. O véu do templo se rasgou, você não tem mais nada que te impeça de estar aos pés dele, a não ser você mesmo. Nem o diabo pode te impedir disso, nem ele tem poder para isso. Se você estiver convicto de que é Deus quem você quer, nem o diabo te toca, porque assim a palavra afirma. Esses conflitos são seus. Aprenda a separá-los de você, aprenda a expulsá-los de você. Tudo
foi feito. Não ficou nada a se fazer. Jesus fez tudo. Os problemas que eu tenho, o problema que nós temos hoje, é com a gente mesmo. Muitas vezes é o meu orgulho, muitas vezes é o meu caráter deturpado que eu preciso corrigir, muitas vezes é a minha indiferença com as coisas do Senhor, muitas vezes é a minha preguiça, muitas vezes é o meu olho grande em querer olhar as coisas do mundo e querer desejar as mesmas, cair no mesmo erro do passado. Quando você começa a colocar as coisas do Egito dentro da tua vida, quando você traz para Israel aquelas imundícias do Egito, aí você começa a entrar em paranoia, você começa a ficar confuso, porque você começa a desejar aquilo que não é de Israel, aquilo que não foi feito para o povo de Deus. Está no mundo, mas você não tem que participar daquilo. A nossa passagem por aqui, ela é breve. A nossa promessa é para algo eterno. A promessa não é para isso aqui. Isso aqui vai passar. Isso aqui vai ser consumido. Então, se você não exercitar todos os dias aquilo que está nas Escrituras, se você não praticar isso todos os dias, procurar se aperfeiçoar a cada dia, você vai ficar olhando aquilo que o mundo tem a oferecer. E quando a igreja for arrebatada, você é um dos que não vai embarcar nessa viagem. Você é um daqueles que vai ficar como a esposa de Ló, né? Olhar para trás e ficar contemplando as coisas de Sodoma e Gomorra. A esses, o fim já foi decretado. Eu comecei lendo Jó para alertar vocês, jovens principalmente, que são muito perseguidos pela essa globalização terrível, por esses vícios terríveis de pornografia, bebedices, glutonarias, né? Então aí os banquetes estão oferecidos aí. Eu comecei a ler Jó quando Satanás é ousado e vai à reunião dos santos. Não negligencie isso. Ele está de olho em você. O foco dele são os filhos da promessa. Ele não precisa se preocupar com quem já está lá no mundo. Ele não precisa investir com quem já está lá. Ele quer investir em você, porque ele sabe que te ferindo, te jogando na lama, ele está ferindo a Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. E o prazer do diabo é contrariar aquilo que Deus estabeleceu como certo e que não pode ser violado. Portanto, irmãos, que essa prática seja contínua na nossa vida. Sabemos que o inimigo anda ao derredor, bramando como leão. As Escrituras nunca esconderam isso. As palavras nunca esconderam que nós temos um inimigo que não cessa em querer buscar a nossa destruição. Mas se nós permanecermos debaixo da nuvem de glória, nós não vamos morrer sedentos no deserto. Permaneçam firmes. Nesses 20 anos de caminhada, eu vi muita gente desistir no meio do caminho. Eu vi muita gente morrer. Eu vi muitos jovens aqui, nesses 20 anos, morrerem. Porque por algum deslize, resolveram voltar ao Egito e não tiveram chances mais de estar entre nós. Não queiram ser um desses jovens. Não queiram ser um desses que vai experimentar
com a ideia de que amanhã eu me arrependo e está tudo bem. Pode não haver tempo mais para isso. Pode ser o seu último gole. Pode ser sua última tragada. E a mim, como pai, a vocês, pais e mães, não negligencie isso. Não vamos cansar de abraçar, de beijar, de amar nossos filhos. Não vamos desistir deles facilmente. Porque o poder da palavra está nas nossas mãos também. Nós temos que ser ousados e declarar para o inferno que ele não tem poder sobre os nossos filhos. Nós temos que ser ousados sim, dizer que eu tenho a autoridade de Deus na minha vida. Ainda que peque, ainda que erre, porque nós somos sujeitos a erros, nós não somos super crentes. Uma música de Roberto Carlos que eu gostava muito, eu deixei de gostar porque a letra é inspirada, né, de alguma forma. Eu deixei minha porta entreaberta e você entrou se avisar. Só tem uma entidade que entra sem avisar, e ela é maligna. O demônio entra, ele não te pede licença não, ele entra. Não deixa a porta aberta para ele. O Espírito Santo é diferente. Ele bate, ele pede licença para entrar. Ele é educado, ele não invade a tua vida. Ele não quer você com forçação de barra, não. Ele te quer por amor. Ele quer que você venha, independente da forma como você está, independente da culpa que você está carregando. Ele quer que você venha sem medo, sem um motivo para estar longe da presença dele. Ele quer que você venha por amor. O amor tem que ser a base de tudo. Eu quero agradecer a essa igreja, não a esse templo, mas essa igreja, esse corpo, porque aqui um dia eu fui recebido. O lixo Jorge foi recebido. O lixo Jorge foi amontoado, foi reciclado. E muitas mães e muitos pais aqui me abraçaram naquela época. Muitos deles já não estão mais aqui no nosso meio. Mas eu posso falar de um, com muito amor eu falo dele, que chegava no meu portão, um cestinho de bananinha, aipim, mandioca. O evangelho dele era simples. Era o evangelho de amor. Ele não precisava de muitas palavras para me convencer de que servir a Deus era bom. A atitude dele era essa. Ele sabia que eu passava por dificuldades. Ele sabia que eu ainda estava sendo reciclado, cheio de problemas, cheio de defeitos. Mas ele ia na minha porta levar uma feirinha e me falar do amor desse Deus. Eu tive o prazer de ser discipulado por ele. Valtir para mim foi um pai, um mestre. Aquele homem duro aqui em cima do púlpito quando exortava, fora desse púlpito era outra pessoa. Ele sabia que aqui em cima ele tinha mesmo que exortar, porque senão a coisa desandava. E ele foi preparado para isso, para falar ousadamente, porque ele conhecia a fundo isso aqui. Mas fora do púlpito, era uma pessoa doce, uma pessoa que você amava, que você queria estar perto, porque ele era totalmente o inverso daquilo que mostrava aqui. Aqui ele tinha que ser duro, aqui ele não podia se deixar dobrar, aqui ele tinha que mostrar a autoridade que tinha. E aqui eu respeitava, aqui eu sentava e ouvia, do princípio ao fim. Aqui
aquele lugarzinho ali sempre foi uma estratégia nossa sentar ali, né? Então até hoje a gente permanece. Já falei para Eliana que nós temos que mudar um pouco de lugar para passear um pouco aqui, mas ali, desde o princípio nós sentávamos ali. E quando eu parava para ouvir, muitas vezes até com um hálito horrível de bebida, que eu tinha bebido pela manhã, mas à noite eu estava aqui para ouvir. Muitos me diziam: o que você vai fazer lá? Você já bebeu? E daí? A palavra de Deus, vinde como estás, né? Diz: vinde como estás. Então eu vou assim, vou ver o que Deus tem para mim lá. Eu sei que alguma coisa Ele tem. E esse processo foi longo, tá? Muitos irmãos tiveram que me aturar. Com amor, né, Rogério? Com amor. Eu fui amado. Eu fui abraçado. Você, jovem, também é. Você também é amado. Você também é abraçado. Eu tive a minha experiência, a minha história. Mas aqui eu vejo pessoas que têm histórias maravilhosas para contar aqui. Histórias de recuperação, de restauração. Histórias de cura. Muitos testemunhos maravilhosos aqui. Nós precisamos ouvir isso. Nós precisamos saber mais de vocês. Não fica tentando julgar a história do irmão. Faça a sua. A sua história precisa ser diferente. A sua história precisa ser uma história de bênção aos pés do Senhor. Você precisa ter um motivo para se alegrar na presença do Senhor. Não se deixe levar pelas adversidades, não. Eu aprendi no passar do tempo que provas e adversidades, para o servo de Deus só tem uma serventia: é fazer com que você se fortaleça cada vez mais. Basta permanecer na palavra, basta obedecer a palavra. Eu sei que tem muita coisa ainda para consertar, muita coisa para rever. É difícil você matar o velho homem todo dia, e vira e mexe ele quer sobressair. De vez em quando ele quer se irar, ele quer se exaltar. Aí você tem que correr para os braços do Senhor, correr para o pó e se humilhar, e saber que você não é nada sem Ele. Se você não tiver Deus, você volta a ser o lixo que é ou que era. Se não tiver guardado, guarnecido com a palavra, tudo aquilo que você pensa que é, vai por água abaixo. Porque o inimigo está furioso e ele não descansa. Eu queria terminar aqui com essa parte que fala: a todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Se você estiver ainda, meu irmão, nesse estágio da conversão, pule para o próximo estágio. Esse estágio de semente à beira do caminho, vem o maligno e tira o que foi semeado no coração. Não vai criar raiz. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde havia muita terra e logo brotou, pois a terra não era profunda. É o segundo estágio. Quem faz parte desse estágio? Que foi semeado entre os espinhos. Esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, ou seja, preocupações com suas coisas, e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela não produz fruto. Se você também estiver nesse estágio, meu amado, pula para o próximo. Não permanece nesse, não. A palavra de Deus te adverte a não ficar ansioso por coisa nenhuma. O Senhor cuida disso para você. Pula para o próximo estágio. Mas o que foi semeado, boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende,
e dá fruto e produz. Produz 100, outro 60, outro 30. Pula para esse estágio. O estágio do fruto. O que você tem feito? O dia passa, o dia com 24 horas. Quantos minutos você lê as Escrituras? Quantos minutos você fala de Jesus para alguém? Quantos minutos você diz que a volta do Senhor está próxima e que essa pessoa precisa tomar uma decisão urgente? Quantos minutos você perde fazendo isso? Perde não, ganha, né? Mas quantos minutos você perde falando da vida alheia? Falando do problema do irmão? Expondo o problema do irmão ao invés de estar orando por ele? Quantos minutos você gasta orando por ele? Você detecta o problema, guarda para você e ora. Para de fazer aquilo que o mundo já faz. Fofoca é do mundo, deixa que eles façam. Você permanece na sua integridade, você permanece na sua firmeza de coração. Eu, quando era da denominação, eu fui nascido e criado, né? Eu posso falar porque isso hoje o mundo já sabe, né? O catolicismo hoje tem sido renovado aí, mas a prática continua a mesma, é adoradores de imagens, e isso não condiz com a verdade, né? Então nós não podemos esconder isso. Se eu deixo de adorar ao Cristo, aquele que se deu por mim para arrumar um outro ou uma outra para idolatrar, eu estou condenando aquilo que a palavra me diz. Eu estou fazendo da Bíblia mentirosa, fazendo da palavra de Deus uma mentira, e eu não posso fazer isso, porque se fizer eu vou pagar por isso. Então lá eu aprendi, entre as coisas boas, né, as orações bonitas que eram feitas. E tinham orações realmente, né? Só que Jesus nos ensina que umas repetições, né? Você ficar orando a mesma coisa todo dia, toda hora, é besteira. Não cria rim. Você tem que tirar do seu coração aquilo que realmente você precisa falar com Deus. Então as vãs repetições, mas tinham verdades nas orações. Só que não tinham crédito por serem repetitivas, vãs repetições, e muitos usam isso lá na denominação como um patuar, como algo que possa livrá-lo do mal, e não livra. O que te livra do mal é estar aos pés de Jesus, o que te livra do mal é estar caminhando na presença do Senhor, o que te livra do mal e te prepara contra as ciladas do inimigo é a presença de Deus na tua vida. Isso faz de você um vencedor. O mais é mentira, né? Mas entre essas mentiras do catolicismo, tinha uma oração que eu gostava muito de recitar, que era a oração do credo, né? Que era mais ou menos assim: eu creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É verdade ou não é? Creio também em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor. Também é verdade. Eu creio no Espírito Santo. Aí vem a mentira, na Santa Igreja Católica. Não existe Santa Igreja Católica. Existe a Igreja dos Santos. Então nessa eu creio. Na comunhão dos santos eu creio. A comunhão dos santos. Isso aqui é uma comunhão, gente. Quando eu olho esse banquete aqui, um vinho representado por um suco, coisa que no passado era meiota dividida e distribuída entre os mendigos na praça. Hoje eu estou diante de um banquete celestial. Uma comunhão que revigora, uma comunhão que cura, uma comunhão que trata. Os banquetes do mundo fazem o contrário. Eles te levam para a ruína. No outro dia, o mínimo que você pode ter é uma ressaca, é um desespero de ter feito coisas que não devia, é a tristeza de não ter
permanecido naquela falsa alegria, a tristeza de ter perdido valores. Então, amados, pensemos muito bem nisso. Vivemos nesse grande Big Brother do mundo, onde as câmeras do diabo estão em toda parte te filmando. Cuidado com o que você anda fazendo, cuidado com o que você anda lendo, cuidado com alguns conselhos que você ouve. Eu aprendi com Derônios a recitar uma ordem presbiterial. Jorge, primeiro salmo. Você vai ler até aprender esse salmo do início ao fim. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores. Antes, teu prazer está nas leis do Senhor, ao qual ele medita de dia e de noite. Derônios, muito obrigado. Você foi um desses vencedores que me ensinaram a vencer. Irmão Dilon, Eli. Se eu for citar nomes aqui, eu vou constranger alguém. Não quero isso, tá? Mas os homens de valores sabem que eu estou falando deles. A pessoa sabe quando a gente está falando dela. A pessoa sabe quando ela é exemplo bom para alguém. E sabe também quando é ruim. Aí ela tem que voltar atrás e corrigir, né? Porque o Espírito Santo incomoda. Às vezes quando a gente dá uns vacilos, ele fala, opa, vai lá e corrige, hein? Vai lá e corrige, porque não é assim. E glória a Deus por isso. Porque o Espírito Santo está entre nós. O Consolador nos foi deixado por esse motivo. Porque Jesus sabia que nós iríamos precisar dele. Ele disse, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o Consolador, porque eu sei que vocês vão pisar na bola de vez em quando e vocês vão precisar se render aos pés dele. Vocês vão precisar reconhecer que só há perfeição em Jesus Cristo. Meus queridos, muito obrigado. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade. Muita coisa eu tinha a falar. Pessoas que fizeram parte desse processo, que não estão aqui, mas que eu amo de coração e sempre que lembro eu estou orando por elas. Irmã Jerusa se reuniu muito tempo aqui, né, uma salinha ali. Foi uma mulher muito importante na minha restauração. Tião e do Carmo hoje não estão aqui, mas foram os primeiros a estender a mão. Vitor e Elizabeth, meu primeiro retiro lá nos padres, ó, bênção. A minha família agradece por tudo isso, tá? A vocês, que são a grande família de Deus para nós. Deus abençoe a todos.